Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A secretária fará a leitura do expediente do dia. A Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 28/99. Dispõe sobre denominação da rua projetada, localizada na Vila São José. Projeto de lei número 29/99. Concede desconto para quitação de débito inscrito em dívida ativa. Projeto de lei número 30/99. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2000. Projeto de lei número 31/99, da nova redação ao artigo 4º da Lei Municipal número 65, de 12 de novembro, que trata do mercado municipal e da outras providências. Câmara Municipal de Pereiras. Senhor Presidente, servimos do presente para encaminharmos a essa edilidade cópia do requerimento 22 do vereador Geraldo Tomazella Filho, aprovado por unanimidade de votos nesta Casa, tendo como intuito a cobrança ao governo federal do repasse do CPMF, tendo em vista que este imposto é destinado à saúde pública e nada até a presente data chegou a nossos municípios. Esperamos o apoio desta Casa de Leis para que também se manifeste no sentido de fazermos reverter este recurso ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, o qual viria a solucionar os problemas financeiros do mesmo. Requerimento número 22/99, justificativa. É do nosso conhecimento que o IPMF de hoje, CPMF, é destinado à saúde pública. Considerando que este imposto foi recolhido em anos anteriores e que voltou a ser cobrado a partir de junho do ano corrente, considerando que Pereiras não recebeu nenhum recurso relativo a esse imposto, considerando que após sabemos o montante arrecadado em nosso município, vejo a necessidade de requisitarmos estes recursos junto ao governo federal, pois se trata de um imposto criado com a finalidade de subsidiar a saúde. Considerando ainda que os recursos foram arrecadados em nosso município, nada mais justo que retorne para ser aplicado na saúde pública municipal. Certo de podermos contar com as sensibilidades dos nobres edis, proponho o seguinte requerimento. Geraldo Tomazella Filho, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador da Câmara Municipal de Pereiras, 22/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Projeto de lei número 5/99, dispõe sobre denominação do prédio do Hospital Municipal de Conchas e de logradouro público na Coab 4. A Câmara Municipal de Conchas aprovou e eu, prefeito municipal de Conchas, promulgo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O prédio do Hospital Municipal de Conchas passa a denominar-se Professora Leni Gorga Rodrigues. Artigo 2º. A Rua 5, localizada na Coab 4, na cidade de Conchas, passa a denominar-se Professora Leni Gorga Rodrigues. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes e próprias. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e a fixação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A nossa homenageada Leni Gorga Rodrigues foi filha de Francisco Gorga e Virgínia Gonçalves Gorga. Nasceu em 3 de 10 de 35, na cidade de Bofete, onde seu pai foi prefeito. Ainda quando criança, veio a residir em Conchas,
fixando-se definitivamente em nosso município, onde veio constituir família, casando-se com o senhor Luiz José Rodrigues. Desta união, adveio o filho Francisco José Gorga Rodrigues. Com relação à formação escolar, nossa homenageada fez os estudos primários na cidade natal, ou seja, Bofete, e os outros secundários em Sorocaba. Ingressou depois na Escola Normal para a formação do magistério, no Colégio Santa Marcelina, na capital paulista. Iniciou sua carreira profissional como professora substituta na Escola João Batista de Camargo Barros, na cidade de Conchas. Posteriormente, foi nomeada secretária da recém-criada Escola Normal Municipal, logo incorporada à Escola de Segundo Grau, hoje Colégio Estadual Professor Anísio Ferraz Godinho, de Conchas. Por concurso de títulos e provas, foi efetivada como secretária da mesma escola. Fez o curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatuí, completou o curso de Complementação Pedagógica em Administração Escolar na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora do Patrocínio de Itu. Posteriormente, prestou concurso como diretora de escola, também títulos e provas tendo sido aprovada. Foi nomeada pelo Diário Oficial do Estado como diretora da Escola Normal João Rosa, da cidade de Itapiraí, São Paulo. No ano seguinte, foi removida como diretora da Escola de Segundo Grau Angelino de Oliveira, na cidade de Botucatu, onde se aposentou em 1986. Suas contribuições para o município de Conchas foram muitas, destacando-se principalmente sua atuação perante a administração do Hospital Municipal de Conchas, na gestão dos prefeitos José Luiz Miranda, como assessora cultural e administrativa, e na gestão do Dr. Antônio Miguel, como administradora do mesmo Hospital Municipal, até o último dia de gestão, quando se retirou para a vida privada no seio de sua família. Nossa homenageada foi uma mulher de muito destaque perante a comunidade de Conchas, conhecida que foi por sua simpatia, bondade e dedicação, de bem servir a todos que a procurava. Faleceu em 15 de dezembro de 1997 no Instituto do Coração, em São Paulo, capital, deixando muitos amigos e a lembrança a todos de um grande exemplo da mulher, esposa e amiga que foi. Como suas atuações mais importantes para a cidade e para a população foram perante o Hospital Municipal de Conchas, justificada a presente homenagem. Isto posto, aguarda esta vereadora que os nobres edis, considerando a relevância dos serviços prestados por nossa homenageada perante toda a comunidade conchense, aprovem o presente projeto de lei em reconhecimento póstumo a esta grande cidadã, então chamada Leni Gorga Rodrigues, vereadora doutora Valéria Bufani. Requerimento número 24/99. Solicita o aumento do efetivo da Polícia Civil de Conchas. Senhor Presidente, considerando que no município de Conchas funcionará em breve o Porto Intermodal Hidrovia Tietê-Paraná, o que propiciará um desenvolvimento grande nesta gestão, considerando que na comarca de Conchas já se encontram instaladas em pleno funcionamento a primeira e segunda varas, contando com 2 juízas de direito e 2 promotores, considerando que houve significativo crescimento demográfico em nosso município, correspondendo ao aumento dos serviços policiais, considerando que a delegacia local está classificada como segunda classe e abriga a 112ª Ciretran e uma cadeia pública a que se subordinam as delegacias dos municípios de Pereiras, Anhembi, Porangaba, Torre de Pedra, Bofete, além da sede. Considerando que o efetivo da Polícia Civil de Conchas é diminuto diante das atividades policiais, como trâmite, cadeia, investigações, administração e outras desenvolvidas. Considerando que há extrema necessidade de que as autoridades competentes sejam alertadas para esse problema, visando solucioná-lo.
requeremos, na forma regimental e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado solicitando para que seja designado com urgência mais um delegado de polícia e 4 investigadores para Conchas, bem como uma viatura para transportes de presos às seguintes autoridades: Governador do Estado, senhor Mário Covas; Secretário da Segurança Pública, Dr. Marcos Vinícius Petrelucci; Delegado de Polícia, Dr. Marco Antônio Desgualdo; Diretor do DEINTER, Dr. Luiz Alberto Espadafora; Delegado Regional da Polícia de Botucatu, Dr. Roberto de Melo Aníbal; Delegado Seccional da Polícia de Botucatu, Dr. Luiz Carlos Piazentin. Sala de Sessões, 20 de setembro de 1999, vereadores: Dr. Anselmo Eduardo Martellini, José Oscar Pavan, Elias Valdrigue, Agenor Luiz de Souza, Benedito Merlim, Dr. José Tadeu Amada Neder, Newton Carlos Aliberti, Darciso Aparecido Leite de Almeida, Wilson Benedito Desidério, Amauri Leme, José Delbem, José Nivaldes Braja e doutora Valéria Bufani. Justificativa. Todos nós temos solicitado melhorias para o policiamento do município de Conchas, mas sabemos que as polícias civil e militar local encontram-se com deficiência de efetivos. Esta Casa já encaminhou requerimento aprovado por unanimidade, solicitando das autoridades competentes a criação de uma companhia de polícia militar em nosso município. O vice-governador Geraldo Alckmin referendou essa solicitação. A Polícia Civil também precisa ficar melhor preparada para enfrentar a criminalidade crescente e poder atender satisfatoriamente aos seus mistérios. Em que pesem os esforços do atual delegado de polícia, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, e dos demais componentes desta instituição que trabalham na delegacia local, todos sabemos que as inúmeras atribuições policiais estão aumentando cada vez mais e não tem tido correspondência em pessoal e viaturas. A delegacia de Conchas de segunda classe possui cadeia, Ciretran, exigindo deslocamento dos investigadores para funções de guarda e escolta de presos com prejuízos à investigação policial. Apenas um delegado é responsável por toda a parte policial, administrativa, investigatória e de atendimento, sem contar que exerce a direção da Ciretran e da cadeia. Na verdade, aqui se centralizam os serviços carcerários e de trânsito de 6 municípios. A população conchense tem crescido e o início das atividades do porto irá trazer progresso, mas também exigirá maiores atividades da polícia. Como vereadores, não podemos somente criticar a polícia sem antes estarmos cientes de nossas reais condições de trabalho. Por tudo isso é que apresentamos este requerimento, esperando que as autoridades competentes nos atendam com urgência, destinando mais um delegado e 4 investigadores e uma viatura para o transporte de presos para a delegacia local. Como diz nossa Carta Magna, a segurança pública é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o requerimento 24/99 do vereador Dr. Anselmo. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, de início eu gostaria de agradecer a compreensão dos meus pares, todos eles assinaram esse requerimento para encaminhamento, e já pedindo a sua aprovação também, dizendo que nós temos feito essas reivindicações todas as vezes que nós recebemos a visita do nosso delegado seccional. Ainda hoje tivemos oportunidade dele estar aqui em nossa cidade fazendo uma correção, e nós novamente reiteramos a necessidade desse aumento de efetivo e dessa viatura. Então,
como já fizemos várias reivindicações pelas vias administrativas, vamos agora encaminhar através desta casa para que a sensibilidade dos governantes, das nossas autoridades, venha se manifestar. Porque realmente nós não podemos ficar só criticando, como foi falado aqui, a polícia, exigindo trabalhos policiais sem saber das condições dessa polícia. Inclusive, eu gostaria depois que retificasse aqui, eu anotei algumas coisas aqui que estão erradas, né? As palavras estão erradas para ser retificadas. É difícil a Polícia Civil fazer o policiamento que lhe compete diante de tudo que foi lido aqui. Porque, fatalmente, vai se cobrir um santo para descobrir outro. Ou a gente faz bem a parte de trânsito, ou faz bem a parte de cadeia, ou faz bem a investigação, ou então tenta fazer o possível em cada um desse setor, e é claro que, fatalmente, não se atenderá integralmente a nenhum deles. Conchas cresceu muito. A parte policial, quem hoje se interessar por estatística, pode verificar na delegacia que de 5 anos para cá nós dobramos o movimento de polícia judiciária e de serviços policiais aqui na nossa cidade. Isso significa que o acesso à segurança está mais facilitado. Com o advento dessa legislação nova, da Lei 9.099, que simplificou os procedimentos, hoje todo mundo vai à delegacia, é rapidamente atendido num procedimento simplificado, só que isso gera o trabalho, aumenta, claro, o trabalho dos policiais. E nós não tivemos um aumento do efetivo nesses 5 anos, pelo contrário, nós perdemos alguns funcionários ainda. E Conchas precisa urgentemente desse aumento de efetivo, sob pena de a população sofrer mais ainda com a criminalidade. É claro que o trabalho com a Polícia Militar é muito importante. Se a gente conseguir a companhia para cá, vai ser ótimo. Que hoje, vocês podem observar, nós temos 2 varas, 2 juízes e 2 promotores. Isso também significa uma justiça mais célere. Mas também a cobrança da polícia vai ser maior, porque nós vamos ter que corresponder mais eficazmente a essa justiça. E só poderemos fazer isso se estivermos devidamente preparados. E como vamos estar preparados? Com efetivo à altura da nossa cidade, da nossa comarca. Eu acho de suma importância que realmente isso chegue às mãos dessas autoridades e que elas se sensibilizem. A gente entende que não tem delegado, está difícil, nos concursos são poucos, não, os investigadores também, pouca gente está se interessando em fazer concurso. Quando abre-se inscrição aqui na nossa região, quase ninguém vai fazer, poucos estão se interessando, porque é um serviço que exige um sacrifício muito grande, o serviço policial. Não é todo mundo que gosta de fazer. Então, mesmo assim, nós temos que lutar, porque eu tenho certeza que assim que começar a funcionar o porto, os problemas nossos vão se tornar muito maiores. Em todos os aspectos, os problemas policiais vão aumentar muito. Já aumentaram, né, de alguns anos para cá, mas vão aumentar muito ainda, e de tal forma que nós teremos dificuldade, mais tarde, de resolver esse problema. Então, vamos lutar já, né, para que consiga esse aumento de efetivo. Mais uma vez, eu agradeço a compreensão de todos e peço que seja aprovado o seu requerimento. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de registrar aqui a atitude louvável do vereador doutor Anselmo, que é necessário, eu estou fazendo um movimento para se conseguir um aumento do efetivo da Polícia Militar a tempo. Estamos batalhando agora para essa companhia PM. Eu acho que é importante a união política de todos os vereadores nesse sentido, porque aqui não é uma questão de quem iniciou ou não iniciou o movimento, mas sim o benefício que vai trazer para toda a cidade. E eu gostaria de registrar também que eu me comprometo em acompanhar o vereador com demais colegas até São Paulo, para se precisar falar com o governador, se precisar falar com o secretário de Segurança Pública, delegado-geral, com quem for. Do mesmo jeito que eu passei de gabinete em gabinete para pedir para a Polícia Militar, eu me comprometo em passar de gabinete em gabinete para a Polícia Civil também. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco em votação o requerimento 24/99 do vereador doutor Anselmo. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0.
Indicação número 48/99, indica a manutenção da estrada do bairro Pará. Justificação. A solicitação, além de atender à reivindicação dos moradores do referido bairro, é no sentido de que a manutenção seja feita antes da aproximação da temporada das chuvas, deixando desta forma a estrada com melhores condições de trânsito e, consequentemente, preparando-a para que não seja muito danificado quando chegarem as chuvas fortes, que as estações próximas com certeza trarão. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 20 de setembro de 99, vereador Benedito Merlim. Ofício número 12 do Batalhão da Polícia Militar de Botucatu. Ilustríssimo senhor José Oscar Pavan, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Conchas. Assunto: assunção de comando, comunica. Tenho a honra de me dirigir a Vossa Senhoria para informar que nesta data assumi o comando do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Botucatu, onde estarei à inteira disposição trabalhando por uma sociedade mais segura, justa e perfeita. Apresento os protestos de minha alta estima e consideração, Tenente Coronel João Francisco Antunes. Boletim do Lions Clube de Conchas. Atividades principais do Lions Clube de Conchas. Realizados 2 bingos com renda integralmente repassados para o senhor Leonildo para aquisição de balões de oxigênio, visto que este senhor sofre de grave comprometimento pulmonar e só sobrevive graças ao uso contínuo deste oxigênio. Renda do primeiro bingo, R$ 310 e do segundo, R$ 240. Exposição de orquídeas no dia 27, 28 e 29 de agosto, com expositores de Conchas e cidades vizinhas. Polenta com frango, dia 22 de agosto, com renda líquida de R$ 670. Participação das domadoras na campanha de multivacinação, com orientações sobre aleitamento materno e alimentação saudável. Visita ao Lar São Francisco de Paula, asilo, com entrega de 42 cestas de frutas para os idosos. Campanha permanente de 200 pães mensais para a Conferência dos Vicentinos. Doação de 21 pacotes de fraldas descartáveis para uma criança com paralisia cerebral. Doação para a PAI Conchas de R$ 270, relativo às inscrições da reunião distrital de Botucatu no dia 31 de setembro de 99. Doação de material de higiene e limpeza para os presos da cadeia pública de Conchas, fato este mencionado em reunião da Câmara Municipal. Participação nas solenidades comemorativas da Semana da Pátria. Participação de 18 companheiros e domadoras na primeira reunião do Comitê Assessor em São Manuel, no dia 29 de 8 de 99. Peça teatral no dia 7 de 9 de 99, engraçadíssima, por sinal, com o ator global Vitor Branco. Um espelho baixou em mim. Quem não assistiu, vale a pena procurar onde ela está sendo encenada. Grande destaque, porém, foi um trabalho realizado pelos CLs Joãozinho e Michel, junto ao governador CL José Roberto, que acionou autoridades e o Ministério da Saúde, que culminou com a autorização do SUS, que vai arcar com as altíssimas despesas para a cirurgia de transplante de medula da nossa pequena consciência Cíntia Fernandes Zanin. Sem dúvida, Deus olhou para Conchas. Ao ilustríssimo senhor Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vereador da Câmara Municipal de Conchas. Senhor vereador, venho pelo presente elucidar a Vossa Senhoria sobre os fatos acontecidos na madrugada do último dia 7 de setembro nas dependências do Centro Recreativo Beneficente, na Phantom Danceteria, os quais foram veementemente debatidos pelos vereadores desta Egrégia Casa de Leis em sua sessão ordinária do dia 8 de setembro. Assim se seguiu. Por volta das 3h30, começou um tumulto ao lado da pista de dança, aparentemente iniciado pelo jovem conhecido como Turu, que incontrolavelmente começou a agredir várias pessoas que estavam ao seu redor.
Ressalto que haviam 6 seguranças no recinto que não conseguiram dominar o turu e somente depois de muito esforço e com a ajuda de 3 policiais foi dominado e retirado do clube. Em virtude deste acontecimento, foi solicitado o apoio da Polícia Militar de Pereiras, que compareceu com sua viatura, e a Polícia Rodoviária de Laranjal, em virtude de sua proximidade com a cidade de Conchas, para que dessem total segurança e conforto ao público presente no clube e que queria continuar a se divertir. Agora vejamos, o fato de se ter 4 viaturas em frente ao clube, dos quais 2 eram das cidades vizinhas, o senhor há de convir que causa uma impressão muito forte e gera um certo exagero para quem está vendo e não sabe o que está acontecendo, mesmo porque o total do efetivo policial das 4 viaturas não passavam de 7 policiais. Não bastasse a má impressão passada no local com a quantidade de viaturas, a imprensa colaborou com o sensacionalismo, citando um número maior de cidades que deram o citado apoio, o que tornou um fato simples e rapidamente solucionado em uma enorme polêmica envolvendo o CRB e a Phantom Danceteria, num fato em que não tiveram participação a não ser como apenas o local em que aconteceram os fatos, como poderia ter acontecido na Praça Tiradentes ou em qualquer estabelecimento da cidade. Na realidade, o tumulto aconteceu 1 hora após a chegada do público ao CRB, o que, no meu entender, mostra que as pessoas que frequentam o clube, primeiro, chegam tarde em virtude dos bares promoverem verdadeiros bailes ao ar livre na Praça Tiradentes. Segundo, as pessoas ficam nesses bares entre as 11 e 2 da manhã e 30 minutos, invariavelmente consumindo bebidas alcoólicas. Terceiro, as confusões têm começado já na portaria do clube, com indivíduos embriagados querendo entrar gratuitamente, pois gastaram todo o seu dinheiro nos bares ou para que possa continuar bebendo. A minha intenção com este relato é deixar claro que nós da Phantom Danceteria e do CRB não temos culpa nenhuma das pessoas chegarem tarde e embriagadas ao clube para tentarem se divertir. Na hora da briga, da confusão, do tumulto, é fácil se culpar o estabelecimento que está promovendo um evento que oferece tão somente distração e entretenimento, com conforto e segurança para os jovens que, durante a semana, trabalham ou estudam e querem seu descanso, sua diversão nos finais de semana. O controle de bebidas tem que começar da Praça Tiradentes, onde os jovens bebem até altas horas da madrugada, embalado pelos sons potentes das caixas acústicas dos bares, que nem sequer têm alvará para funcionarem como casa noturna e que até hoje funciona ao bel prazer sem nenhuma providência das autoridades locais. Para ilustrar, podemos citar o baile para a eleição da rainha do rodeio de Conchas, em que estavam presentes várias autoridades, como o próprio presidente da Câmara, o presidente da OAB, o diretor do jornal Comarca, entre outros, que puderam constatar em loco o horário em que as pessoas começam a entrar no clube, por volta das 2 horas da madrugada, inclusive retardando o início da eleição e da apresentação da banda que animaria o baile. Solicito, pois, a Vossa Senhoria, que é um representante do povo, ajuda para sensibilizar as autoridades do município para que tomem uma providência urgente para inibir esse verdadeiro carnaval. Aliás, nem mesmo no carnaval acontece tanta coisa, que está ocorrendo todos os finais de semana, até altas horas da madrugada na Praça Tiradentes. Isso se tornou um círculo vicioso, onde as pessoas saem tarde de suas casas, pois sabem que irão ter uma noitada de graça nos bares, dançando ao som das potentes caixas acústicas e irregulares. Fatos que estão ocorrendo somente na cidade de Conchas, pois nas cidades vizinhas os bares continuam sendo bares e as casas noturnas continuam sendo casas noturnas, todos com seus horários regulares. Se o clube não oferece e não quisesse oferecer segurança, poderia, segundo as leis da Praça Tiradentes, colocar suas caixas acústicas do lado de fora e atrair as pessoas para se embriagarem ao som com pelo menos de boa música.
Por tudo isso, doutor Anselmo, é que solicito a sua ajuda através da Câmara Municipal para a regularização dos alvarás expedidos pela Prefeitura, pois sei que o efetivo da Polícia Civil é pequeno e que ele tem nos ajudado muito nesta caminhada, mas não ser de sua competência, tem como nós as mãos atadas, tendo apenas que tentar fazer com que o pior não aconteça. Agradeço antecipadamente os préstimos de Vossa Senhoria e enfatizo que minha citação foi tão somente para esclarecer aos vereadores desta Casa de Leis dos verdadeiros fatos ocorridos em suas causas, procurando com isso obter não só a ajuda de Vossa Senhoria, como a de todos os edis para uma solução para esses problemas. Sem mais, aproveito a oportunidade para externar meu apreço e admiração. Luiz Antônio da Silva, promotor de eventos e proprietário da Phantom Danceteria. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Já de início, como foi citado meu nome, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que se oficiasse ao senhor prefeito municipal, encaminhando uma cópia desse ofício que nos foi endereçado. E depois eu queria dizer que isso não é especificamente a mim, como vereador, é de interesse de toda essa casa. Acho que todos nós, vereadores, devemos nos atentar novamente para esse problema, que já não é de hoje, né, da Praça Tiradentes e do clube, e ver o que a gente pode fazer a esse respeito. Nós já temos pedido à administração para que regulamente o som, para que regulamente o horário de funcionamento de bares, diferenciado do horário de funcionamento de lanchonetes que sirvam alimentação, para que não ocorra esse tipo de problema na praça, com som alto, perturbando os vizinhos, e com excesso de consumo de bebida. Como nós já sabíamos, nós havíamos conversado com os policiais militares que trabalharam nesse dia, não houve nenhuma praça de guerra lá no clube, houve um problema dentro do clube, que foi resolvido com alguns policiais militares, e, é claro, quando há uma briga entre 2 ou 3 pessoas, forma-se aquele alvoroço, mas que foi contido e foi levado para fazer ocorrência. A gente precisa se unir mais uma vez e pedir providência, porque, como vereadores, nós não podemos determinar nada para o prefeito ou para quem quer que seja. Nós simplesmente temos que pedir para que ele se sensibilize com esse jovem que está querendo levar adiante seu empreendimento cultural e de diversão na nossa cidade, e que regulamente não só os bares, mas também o funcionamento desses tapes, nesses bares, porque a gente também tem notícia que às vezes eles vão até 6 horas da manhã. Mas ele explica que é porque chegam tarde no clube, né? Chegam por volta das 2h30. Nós também temos conhecimento que algumas cidades da nossa vizinha resolveram o problema de excesso de barulho na praça, no centro, né? Através de uma regulamentação municipal que foi severamente fiscalizada. Cabe agora, então, a nós, mais uma vez, né, encaminhar esse pedido ao seu prefeito e pedir para que ele regulamente funcionamento de bares, de som, e ponha fiscalização em cima, porque não adianta nada. Leis nós temos, até para regulamentar a venda de bebida para menor, para coibir, né, e para penalizar os bares. Mas, infelizmente, nós não temos notícia de fiscais trabalhando nesse sentido. Nunca vimos fiscais trabalhando, principalmente finais de semana à noite. Eu acho que, mais uma vez, talvez não seja nem a última nesse mandato, mas mais uma vez nós vamos pedir à administração que regulamente e fiscalize esse tipo de atividade que está tendo na nossa cidade. Não temos mais nada na ordem do dia, passamos ao grande expediente. Convido a fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria aqui também me reiterar aqui as homenagens prestadas à dona Leni Gorga. Está de parabéns. Essas homenagens prestadas, foi uma pessoa idônea, responsável pelos atos aqui, de constas aqui, muito prestativa. Então, muito bem lembrado.
Em segundo lugar, eu também quero reiterar também o meu apoio à polícia aí, ao aumento de efetivos aí que a gente vem observando, que o número vem crescendo aí de confusão e, enfim, nós temos que correr atrás, juntar com o senhor prefeito, Câmara Municipal, e correr atrás dos órgãos competentes para que chegue o mais rápido possível esse policiamento em nossa cidade, para ajudar os nossos policiais aí. Também queria tecer algum comentário, que no último dia 13 nós tivemos reunido aqui com o Dr. José Paulino, engenheiro do DR, a respeito, foi solicitado, ficamos bastante contentes com a vinda dele aqui na nossa Casa de Leis aqui, para discutirmos o assunto da estrada do Porto aí, quanto aqueles problemas que estava impedido aí na vargem aí do José do Aderito, onde que ficamos bastante contentes, que ele acabou autorizando a colocação de mais tubos ali para que a população nossa consciência tranquilize quanto ao enchente. Então, como estava com poucos tubos, ele autorizou mais colocação de tubo. Com certeza, o senhor Everaldo também, esperamos que já entrou em contato, que estava presente também com a gente aqui, com a Sinaga, para a colaboração desses tubos. Estamos aguardando alguma posição, não sei se algum vereador tem alguma resposta. Doutora Valéria, José Delbem. Então, mas esperamos que venha positiva a resposta aí da Sinaga aí, com essa colaboração desses tubos aí. Então, está de parabéns o doutor José Paulino e Everaldo também da Sinaga. Oi? Everaldo, coisa assim. Não entendi. Já foi colocado? É que ficou de passar em alguma notícia aqui. Mas hoje ele falou para mim que não foi colocado? Não, arrumaram 2 tubos que tinham problema. O senhor acaba dando uma informação aqui, mas... Não, o Aderito falou para mim hoje, não foi colocado. Ah, sim, mas esperamos que o mais rápido possível para que a obra... Eu sou um dos que reivindiquei, eu acho melhor o problema atrasar agora, porque depois, com a hora que tiver a todo vapor, 200, 300 carretas ficarem retidas por causa do enchente e romper o asfalto. Também eu queria dizer que nós tivemos reunido hoje no hospital, à mesa, eu, o Wilson, o vereador Wilson, o presidente José Oscar Pavan, estivemos reunidos no hospital, por um problema aí que acho que um mal entendido, segundo o Wilson está aqui para dizer para a gente, que segundo o senhor Murebe falou que não foi dinheiro para o hospital, porque a Câmara, a mesa, com certeza nem foi convocado mais vereador, porque chamou mais atenção da mesa, que nós fizemos um ofício, dias atrás fizemos mesmo, ao senhor prefeito, porque vinha atrasando alguns repasses aqui, então nós fizemos esse ofício. E chegou a notícia no hospital que não tem dinheiro no hospital, porque a Câmara, a mesa diretor aqui, exigiu repasse. Eu queria deixar bem claro, como nós tivemos hoje lá no hospital, esclarecendo para os médicos, para a dona Valdineia, que não foi assim. Nós pedimos, a gente vem pedindo o necessário aqui da Câmara, o suficiente. O restante, o senhor prefeito que fique, já como combinado verbal, que repasse para a saúde. Então, nós estivemos esclarecendo lá essa situação, onde que nós marcamos uma próxima reunião com todo mundo, que eu acho melhor, porque reúne o hospital, reúne com o senhor prefeito, não com os vereadores, não com o corpo clínico, e fica meio dividido. Então, eu propus, junto aqui aos colegas aqui, junto aos médicos, para que possamos fazer uma reunião em conjunto, a Câmara, os médicos, o senhor prefeito, a assessoria da prefeitura, para que o assunto seja discutido, para que não cause essa polêmica aí. Fiquei até contente, por uma razão que dona Valdineia disse, que com 10 mil reais que o senhor prefeito repasse, eu esperava que seria mais, com 10 mil reais, a saúde do nosso povo dá para tocar. E mais os dinheiros que entram de SUS e tal.
Só falta, eu tenho certeza que o senhor prefeito vai colaborar nessa parte. Eu sei que a coisa anda apertada, anda arrojada, mas eu tenho certeza que ele vai enxugar de uma outra parte. Tenho total certeza do que estou falando aqui, que ele vai, na próxima quarta-feira, assumir um compromisso com o hospital de R$10 mil, que eu não acho até muito para uma prefeitura. Esta Casa de Lei aqui, o que sobrar, está aqui o senhor presidente, os vereadores aqui, eu tenho certeza, o que sobrar do gasto aqui já foi combinado, vai voltar para a saúde. Nós achamos um termo legal para devolver esse dinheiro, mas o senhor prefeito vai repassar esse dinheiro da Câmara, que sobra aqui. Então, dona Valdinéia disse que com R$10 mil é o suficiente para que o nosso hospital não feche. Não que a despesa só custe R$10 mil. Ela tem uma despesa de R$75 mil, o Hospital Nosso de Conchas. Mas que entra dinheiro do SUS, entra dinheiro do particular, etc. Então, veja bem, com essa colaboração do senhor prefeito, então, o nosso hospital, o nosso povo, continuará, se Deus quiser, sendo atendido. Que saúde é prioridade, nós temos que correr atrás disso aí, para que não deixemos as portas do Hospital Nosso fechar. Fico contente, por outro lado, também acabo de ter uma informação do Miguel, prefeito de Pereiras, que ele vem colaborando mais ou menos R$2 mil. Isso é importante. Se os demais prefeitos do consórcio colaborassem, não com R$2 mil, com R$1.000, então seria já uma tranquilidade para o povo. Então, por sinal, também temos uma reunião, acho que o senhor presidente vai anunciar, sábado que vem, com alguns deputados, com o pessoal do hospital aqui, então será muito importante, com os vereadores das cidades vizinhas, com os prefeitos, então será muito importante para nós debatermos esse assunto da saúde do nosso povo, que nós não podemos deixar o nosso hospital fechar, nem pensar nisso. Então, e fico contente também, porque Miguel está contratando 2 médicos plantonistas, prefeito de Pereiras, e o nosso prefeito também já está contratando mais 2 médicos plantonistas. Então, são umas notícias boas, que enriquece a nossa população. Só falta o senhor prefeito assumir esse compromisso de repassar esses R$10 mil. Então, eu acho que nós podemos ficar bem firme que o senhor prefeito vai fazer isso. Por outro lado, também, eu queria... sobre a empresa Monte Alegre, eu acabo de receber, enfim, algumas reclamações, não pelo trânsito, mas pelo preço que vem se levando. A nossa população, eu gostaria que chegasse até o ouvido do dono da empresa. Acho ele uma pessoa bacana, eu tenho certeza que acho que ele vai colaborar com isso aí. Estou sabendo que está 0,70 centavo a tarifa. É caro para um município carente como o nosso aqui, maior parte é assalariado, e subiu parece que de 60, foi para 70, tem uma informação já dos usuários que já vai para 80, eu gostaria que, se não puder abaixar, pelo menos mantivesse nesses 70, que eu acho caro ainda, eu acho que esses 50 centavos estaria bem pago. Eu acho que... vereador, eu não sei dizer quem autorizou. Com certeza era o poder. Veja bem, então... Com licença. A minha dúvida é o seguinte, a Monte Alegre não vai aumentando aleatoriamente, alguém autorizou esse aumento. Então a gente vai, eu acredito que a gente... Isso é de competência da prefeitura, ou seja, a prefeitura que deve autorizar. Perfeitamente. Deve estar funcionando essa empresa aqui, uma concessão a título precário, mas sujeito, obviamente, às regras impostas pelo poder público. Então, se alguma normalidade, no caso, aumentos exagerados no preço da tarifa e contínuos, é a prefeitura que tem que dar um basta nisso. Então, eu acho que nós temos que, então, conversar com o senhor prefeito, porque, veja bem, nossa população é carente. Imagine os senhores, o senhor subir na Coab, descer da Coab, mãe com a criança, vem para um posto de saúde, ela vai ter que tomar um ônibus, não tem o carro, ela tem que tomar um ônibus. São 70 centavos para descer, 70 para subir, já dá para comprar um frango para mistura. Então, veja bem, é caro, eu acho que é caro. Então, eu gostaria que medida fosse tomada. Eu acho que 50 centavos daria um bom preço. Além disso, caiu, segundo a informação, caiu os passageiros. Cai porque ninguém vai viajar.
prefere andar a pé, dificulta mais, enfim, mas é um problema. Nós aqui estamos para defender o povo. Então, veja bem, eu, por várias vezes, eu vejo lá da Coab 4, da Coab 3, senhoras com criança vindo aí, então é difícil isso aí. Eu acho que nós temos que olhar por essa situação aí. Então, o Monte Alegre aí, o senhor prefeito, que ainda tem uma notícia que vai para 0,80 centavos. Preço de São Paulo, minha gente, um percurso curto aqui. Então, eu acho que é momento da gente dar uma atenção ao nosso povo. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Convido a fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou tão estarrecida com o que eu vi hoje aqui, que eu não sei nem se eu vou encontrar as palavras certas para comunicar tamanha calamidade pública para essa Casa de Leis. Quando a gente vê que está sendo discutido uma coisa tão prioritária de se fechar um hospital, a gente começa a colocar, refletir sobre o que está acontecendo. Eu não sei dizer aos senhores vereadores o que está acontecendo nessa administração pública dessa cidade. Mas eu simplesmente, a cada dia que passa, eu simplesmente só posso ficar mais estarrecida com tudo que está sendo conduzido nesse município. Não existe respeito a nada. Não existe seriedade em nada. Está se marcando uma reunião sábado de uma coisa prioritária e eu fico pensando, por que o hospital ficou nessa situação? E hoje, com vista do que eu estou vendo aqui, eu tenho absoluta certeza que a culpa tem endereço certo. E essa culpa se chama senhor prefeito municipal. Porque é uma incompetência, um desrespeito o que está se fazendo essa administração com a cidade, com a população e com esta Casa de Leis. Eu recebi uma denúncia essa semana que eu quis acreditar que não era possível e não era cabível. Mas, infelizmente, as denúncias que chegam até mim são procedentes sempre. Em simples observações que eu pude ter nesse momento aqui, nessa casa, que eu recebi essa denúncia quarta-feira, não tive tempo de investigar, dei uma rápida olhada em alguns documentos aqui na Câmara. O que a gente começa a enxergar é que a incompetência da administração pública não é só incompetência, não. Não existe seriedade. Porque quando você delega poderes para pessoas fazer o que só você pode fazer, isso é um desrespeito e falta de seriedade, sim. Ou será que algum vereador desta Casa de Leis admitiria que o seu nome fosse usado sem corresponder àquilo que o vereador teria assinado? Todos os senhores vereadores sabem que nenhum documento sem assinatura é válido. Todos os senhores vereadores têm conhecimento que nenhum documento com assinatura falsa é válido. E o que eu estou estarrecida nesta noite é que o senhor prefeito municipal de Conchas deve ter, no mínimo, 1000 assinaturas para justificar tudo isso daqui. Porque de todos os projetos de lei que foram encaminhados para esta casa, nenhuma assinatura do prefeito bate com a outra. É tão gritante que eu não sei até como não foi observado isso. A
A denúncia que eu recebi essa semana, pessoalmente por uma pessoa, é seríssima. De que pessoas dentro da prefeitura estão assinando pelo senhor prefeito municipal, inclusive cheques. Inclusive cheques. Inclusive documentos oficiais. Isso aqui, senhores vereadores, é um projeto de lei, isso aqui é um documento oficial. Cuja assinatura, se não for verdadeira, está induzindo esta Casa de Leis em erro grave. É inadmissível uma coisa dessa. Eu não consigo conceber, na minha cabeça de cidadã e vereadora, que possa estar acontecendo uma coisa dessa em Conchas. O prefeito deixando que outras pessoas assinem por ele. Para que a gente precisa de prefeito, então? Se nem a parte administrativa ele consegue tocar. Ele não consegue nem assinar papel para mandar, pô. Ele precisa pôr alguém para assinar para ele? Nem para isso ele é competente? Isso é uma vergonha. Senhor presidente, eu pediria uma seriedade, uma atenção especial da mesa. Está aqui. Se os senhores vereadores quiserem olhar, está aqui. É gritante. É que a câmera não dá para focalizar com minúcias. Mas qualquer pessoa que passe os olhos nesses projetos, vão ver que o mesmo projeto, tem 3 assinaturas diferentes. Porque um está encapando com o ofício, tem uma assinatura. O projeto tem outra assinatura. A exposição de motivos tem outra assinatura. Isso aqui é brincadeira. O senhor prefeito está brincando com coisa séria. Se nós não tomarmos uma posição a respeito desses fatos, imagine, se ele está encaminhando os projetos de lei para esta casa desse jeito, imagine, então, o que está sendo feito dentro da prefeitura. É caso de calamidade pública, sim. Eu nunca vi isso. Eu já vi, sim, um prefeito delegar poderes de uma licença, delegar poderes por procuração para um determinado funcionário, para determinados atos, expressamente consignados. Agora, isso aqui é falsificação, gente. Isso aqui é crime. Isso aqui é desrespeito. Isso aqui é prova que o senhor prefeito não está fazendo nem a parte administrativa, nem burocrática, porque nem para assinar papel ele está servindo. O que a gente pode esperar dele para não deixar fechar o hospital? O que a gente pode esperar de um prefeito desse? O que o povo de Conchas pode esperar daqui para frente? Eu não sei mais. Nada mais vai me surpreender aqui nessa cidade. Senhor presidente, senhores secretários da mesa, isso é sério. Eu peço a suspensão, ouvido o plenário, de todos os projetos que estão em trâmite nesta casa e que entraram, para que seja encaminhado para a delegacia de polícia para fazer um exame grafotécnico disso aqui. Porque se a mesa não tomar essa providência, eu vou tomar eu. Agora, eu não vou votar em nenhum projeto cuja autenticidade de assinatura não vier atestada. Porque um projeto que não é assinado pela autoridade competente não é um projeto. Ou se toma uma posição nesta casa com relação a essa calamidade, que eu espero que a mesa vai tomar, ou tomarei eu, vereadora. Porque isso aqui é uma calamidade pública, gente. Isso aqui é coisa para se fechar a prefeitura. Principalmente se a denúncia for verdadeira. Imagine que até cheques, então, estão sendo assinados por outras pessoas. É por isso que não tem situação financeira definida nesse município. É lógico que o prefeito não sabe quanto tem em caixa, não é ele que assina o cheque. Não é ele que controla nada. Isso é grave, gravíssimo. Nós estamos com o hospital para ser fechado por falta de verba. Por quê? Porque será que tem gente assinando cheque sem autorização? E aí o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo está indo para quem? Se o prefeito não está assinando, alguém está assinando por ele. Está sendo pago o quê? Para quem? E aonde? Isso precisa ser investigado, senhores vereadores. Isso é gravíssimo.
Se nós temos projetos de lei com assinaturas gritantemente falsas, e eu afirmo e assumo nessa tribuna, são falsas. São falsas porque qualquer criança ia falar que uma assinatura não bate com a outra. Isso aqui dá para ver a olho nu. Eu não preciso ser técnica nem perita para ver que isso aqui... Uma pessoa não pode ter centenas de assinaturas. Eu peço muita atenção dos senhores vereadores, porque eu estou em estado de choque hoje. Porque eu não, na minha cabeça é inadmissível uma coisa dessa. Eu não sei aonde que essa cidade vai chegar até o final dessa catastrófica administração. Porque é catastrófica. Porque quando a gente vê uma coisa dessa, não dá mais para acreditar e ter esperança em mais nada. Os senhores vereadores vão me desculpar, mas eu não vou fazer parte de reunião administrativa de prefeitura mais nenhuma. E não vou estar aqui sábado também. Porque eu quero ver seriedade. Seriedade não está tendo. E onde não tem seriedade, eu não vou estar, não. Era isso que eu tinha a dizer. É sobre esses projetos que deu a entrada hoje? Não só os de hoje, como os que estão para serem votados, como os que já foram votados. Consulta plenário aí sobre essa devolução desses projetos ao senhor prefeito. Devolução não. Como? Devolução não, devolver a arma do crime para o criminoso. Mas não vai retirar da... Com a palavra o vereador, doutor Tadeu. É só pela ordem, aqui parece que o doutor Anselmo acima. Seria repetir, a vereadora, exatamente o requerimento. O requerimento seria no seguinte... Qual o sentido do requerimento, vereadora, por favor? Que todos os projetos que estão para serem votados e os que deram entrada hoje fiquem suspensos e sejam encaminhados no original para a delegacia para se fazer um exame grafotécnico de todas as assinaturas. Os que forem atestados como verídicos, ou seja, como autênticos, que voltem para a Câmara para serem devidamente apreciados. Os que forem tidos como falsos, que tomem as providências legais cabíveis. Pois não. Com a palavra o vereador, doutor Anselmo. Doutor Anselmo. Senhor presidente, são afirmações de uma gravidade, né? E a gente, a título de sugestão, as divergências, né, as diferenças de assinaturas, elas podem até ser encaminhadas para apuração policial. Aí os projetos deveriam ser encaminhados, como envolve o senhor prefeito, para a delegacia competente, né, que poderia ser aqui, eu encaminharia para a seccional de polícia. Mas, antes que se faça isso, para a gente confirmar, eu acho que, sei lá, uma comissão dessa casa poderia ir até o seu prefeito e solicitar que ele assinasse umas fichas, alguma coisa, e se confrontasse a assinatura até no tabelião da cidade, né, para ver. E caso não tenha semelhança com a firma dele em cartório, aí então, com o material já colhido, né, seria encaminhado à delegacia para o exame grafotécnico. Eu acho que com esse procedimento a gente poderia até acelerar essa apuração preliminar desses fatos. Essa a título de sugestão. Agora, se a vereadora em si achar que deve ser imediatamente encaminhada à delegacia, nós iremos instaurar um procedimento, né, e encaminhar a seccional para a devida apuração. Para nós não tem problema nenhum. Mas, eu ainda repito, se formar uma comissão, porque inclusive a vereadora ela falou em cheques, eu acho que essa comissão poderia ir e ter acesso a alguma outra documentação lá na prefeitura para ver se isso não está ocorrendo, né, em outros documentos. Com relação ao cheque, eu acho que tem que ter comissão mesmo. Então fica a sugestão que se crie uma comissão aqui, né, e que se vá fazer uma prévia apuração dos fatos, faça-se um relatório e, com base nesse relatório, a gente poderia depois tomar uma providência até de ordem policial, se for o caso. Com a palavra o vereador Dias Valdrei. A denúncia feita é grave,
Mas eu acho que antes de que se comprove a veracidade da denúncia, não há porquê a paralisação deste poder legislativo e votação de projetos de lei. Se cria a comissão, procura saber a veracidade da denúncia, mas sem interromper o processo. Porque tem projetos de lei de interesse do município que não pode ser com demoras excessivas até que se prove, até que se não prove. Uma comissão vai ver com o senhor prefeito o que está acontecendo e manda para averiguação. Porque eu só quero fazer um adendo à diferença de assinatura. Eu fui prefeito em 1970, tomei posse dia 23, e a prefeitura tem milhões de papéis para ser assinado. E quando eu tomei posse na prefeitura, minha assinatura era uma. E ela foi se modificando durante os 2 anos de mandato, que acabou sendo completamente sendo diferente no final do mandato, sem que deixasse de ser minha assinatura. Até eu tive que trocar cartão de assinatura 2 vezes. Então, até que se confirme a veracidade dos fatos, que essa Câmara não sofra um processo de interrupção abrupta. É isso que eu queria fazer. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação aos projetos encaminhados pelo senhor prefeito, eu acho que realmente não deve sofrer uma paralisação, porque talvez uma assinatura, um rabisco, qualquer coisa, pode vir um diferente do outro, e ele tem conhecimento, na realidade, desses projetos que são encaminhados à Câmara, porque aqueles que são aprovados, os autógrafos são encaminhados à Prefeitura, tem que ser sancionado, promulgado e publicado. Quer dizer, se alguma coisa não partiu do senhor prefeito, ele não vai sancionar aquilo. Ele vai dizer, isso daqui não partiu, não foi de minha autoria, então não vou sancionar e publicar. Agora, quanto à acusação de cheques assinados por outras pessoas, eu acho que é um caso muito sério, que não só deve ser verificado, como o senhor prefeito deve tomar as providências necessárias em relação à acusação feita pela vereadora. Cabe, principalmente, ao senhor prefeito tomar as providências necessárias a respeito do assunto. Se for correto, aquilo que está sendo denunciado, ele tem que arcar com as consequências. Se for algo errado, ele tem o direito de processar a vereadora por calúnia e difamação, indenizações morais, inclusive. Então, eu acho que o problema do cheque é realmente muito sério, tem que ser verificado. Mas quanto ao problema dos projetos, é aquilo que eu falei para vocês. Ora, aprovado aqui, volta para o Executivo. Se ele não fez aquilo, não encaminhou aquele projeto, não assinou, não está de acordo com aquilo, tem o direito de vetar, de comunicar à Câmara que aquilo não é autoria dele, e é resolvido o problema. Agora, quanto ao cheque, é muito sério. Eu acho que a primeira pessoa que tem que solicitar a apuração dos fatos não é a Câmara Municipal, é o próprio prefeito municipal. Ele que tem que se defender, porque a acusação foi muito séria. Então, o senhor prefeito tem que tomar as providências a respeito do assunto. E, se ele estiver errado, ele tem que arcar com as responsabilidades do fato. Eu acho que o senhor prefeito, em questão do cheque, tem que ser tomadas providências, realmente. Era isso que eu queria dizer. Com a palavra o vereador Tadeu Nedro. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns requerimentos foram feitos, inicialmente pela doutora Valéria, depois ouvimos as ponderações do doutor Anselmo, do professor Zé Delben, do vereador Elias. A gente fica na dúvida qual o melhor caminho a tomar, de forma a que o pronunciamento da vereadora doutora Valéria, primeiro, não fique jogado no ar, mas também não crie um tumulto de forma a atrapalhar o andamento dos projetos na Câmara Municipal e não perturbe mais ainda a administração local. Foram vários os requerimentos efetuados, ou as manifestações. Uma das alternativas que eu colocaria aqui, antes de qualquer
atitude, porque quanto à suspensão dos projetos, é relativamente simples. Os projetos estão paralisados. Por quê? Depende das comissões, as comissões não parecer, vamos atentar apenas para os prazos, então eles vão ficar. Não haveria o risco de aprovarmos alguma coisa sob a suspeita de uma assinatura falsa. Mas existiria, e eu consultaria Vossas Excelências nesse sentido, de uma convocação do senhor prefeito municipal para vir a esta Câmara, se manifestar a respeito desse assunto, e depois sim se pensaria numa comissão, no encaminhamento. Quem sabe ele tem uma explicação convincente para tais fatos. Então, fica a minha sugestão na forma de requerimento que, colocado também, convocar o senhor prefeito para que ele esclareça os fatos. Estaria dentro, inclusive, da proposta do vereador Zé Delbem, na questão dos cheques, que é de inteira, deve ser do inteiro interesse dele, não só dos cheques, mas de todo o resto, ele vir esclarecer. E depois nós teríamos, em função desses esclarecimentos, nós teríamos aí um caminho a seguir. Consulta o plenário sobre o intervalo de 15 minutos. Então, passamos à explicação pessoal. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Eu pediria que fosse concedido um intervalo regimental, até para que se discutisse aprofundadamente a questão, para ser submetido numa ordem do dia aqui, plenário, ou alguma posição correta para se deliberar. Pois não, então, intervalo de 15 minutos. A mesa vai tomar providência. Se for necessário, convocamos o prefeito para a próxima sessão de Câmara participar da Câmara, para nós esclarecer os fatos que ocorreu. E passamos uma explicação pessoal agora para os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, muito tem se comentado a respeito do problema do hospital. Realmente é um problema muito sério, que deveria ser encarado com mais responsabilidade, por parte tanto do Executivo, quanto da diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde. É algo importante, e se vocês tiveram a oportunidade de verificar nos jornais de hoje, não me lembro se foi na Folha ou no Estado de São Paulo, diversas cidades estão com problema nas Santas Casas. É o caso, se não me engano, de Lins, parece que fechou. Tem uma outra cidade também que fechou. Outros prefeitos reclamando, passando dificuldades. Então, está se fazendo um movimento em direção ao SUS para que haja uma majoração naquelas importâncias que eles encaminham aos hospitais. Então, eu acho que nós, na Câmara Municipal de Conchas, deveríamos também embarcar nessa e, em conjunto, como tem dito aqui que os vereadores são responsáveis também encaminhar um requerimento aos órgãos responsáveis pela distribuição das verbas do SUS, para que faça realmente uma majoração nessas importâncias que são encaminhadas, senão não é o Hospital de Conchas, não. Todos os hospitais, de um modo geral, a maioria, não vai aguentar a situação. E vamos fazer isso, então, oficialmente e apresentar numa próxima reunião, com a assinatura de todos. Pelo menos a gente não está sendo omisso nessa parte, que está sendo um movimento nacional para aumentar essa importância que o SUS encaminha, porque senão não tem condições. E nós já tivemos, a Câmara de Contas já teve a oportunidade de encaminhar aquele requerimento do problema do CPMF, e hoje estou recebendo aqui um ofício, número 168/99, de 16 de setembro, da Associação Paulista dos Municípios, onde eles dizem aqui que agradecem a participação da Câmara Municipal de Conchas no Congresso Estadual dos Municípios, com a proposição que versou sobre a elaboração de dispositivos legais a fim de que o percentual da CPMF seja repassado ao município ou retido ao mesmo. E essa propositura que nós encaminhamos foi aprovada no Congresso dos Municípios e foi encaminhada. Então, o senhor presidente da Associação Paulista dos Municípios, o deputado federal Sérgio Giglio,
encaminha aqui uma cópia do ofício que ele encaminhou ao presidente da República, professor Fernando Henrique Cardoso, ao doutor Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, ao doutor Michel Temer, presidente da Câmara, e ao doutor José Serra, ministro da Saúde. É o ofício datado, ofício 03899, datado de 31 de agosto de 99. Excelentíssimo senhor, dirigindo-se àquelas pessoas que eu citei, presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e ministro da Saúde. O plenário do 43º Congresso Estadual de Municípios, realizado de 27 de abril a 1º de maio de 1999, aprovou proposição cuja cópia segue anexa, apresentada pela Câmara Municipal de Conchas, e que versa sobre a elaboração de dispositivos legais, a fim de que percentual da CPMF seja repassado ao município ou retido no mesmo. Agradecendo antecipadamente a urgência que Vossa Excelência possa tratar e se manifestar sobre o assunto, enviamos saudações municipalistas. Assinado Celso Giglio, presidente da Associação Paulista dos Municípios. E aqui ele diz que, vindo alguma resposta, ele encaminhará à Câmara Municipal de Contas para a gente tomar conhecimento. É algo que a gente sabe que é difícil, mas já é uma forma de alguma pressão. Foi uma tentativa. Então, não custa a gente fazer uma outra tentativa, solicitando também essa majoração da importância do SUS. E parece-me também que já está entrando no Congresso Nacional um projeto nos termos daquilo que é aplicado na educação. A educação tem um percentual que o município é obrigado a aplicar no seu campo. Na saúde também será apresentado um projeto, não diz ainda o percentual. Parece-me que, no caso do município, giraria em torno de 15%. Quer dizer, 15% da receita teria que obrigatoriamente ser aplicado na saúde. Porque hoje, tem cidade que aplica talvez mais que 15%, outras menos, mas não existe assim um parâmetro, né? Um índice. Então, nessa reforma vai sair um índice para aplicação na saúde. Agora, o movimento é esse, solicitar que a importância encaminhada pelo SUS aos hospitais tenha um acréscimo, porque nessas importâncias que estão chegando, os hospitais não têm condições de autossustentação. Então, o que nós estamos observando no país é uma falência dos hospitais, é uma falência da saúde. E é um problema que deve ser resolvido nos órgãos municipais, envolvendo o executivo, o legislativo e o próprio povo, em geral, em âmbito estadual e em âmbito federal. Porque se não vier a verba do federal para auxiliar os hospitais também, a própria cidade não tem, repito, condições de autossustentação. Então vamos também tentar entrar nesse movimento de majoração dos valores do SUS. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar a respeito da minha sobrinha Cíntia, que ela já se encontra em Curitiba para fazer o transplante de medula. Eu estou falando da saúde da Cíntia porque foi feito por meio de campanha. É um transplante muito caro. Então, sobre campanha, doações, aí, rifa, aí, ela conseguiu, a família conseguiu R$80 mil. Mas faltava 75 mil para completar o transplante. E daí a gente via o esforço de todo o pessoal de Conchas trabalhando, até deixo o agradecimento em nome da família a todos que ajudaram mesmo. Mas a gente esteve envolvendo na política um pouco para ver se conseguia alguma coisa. Estive em São Paulo, eu e a Janor, conversando com o Michel Temer para ver se conseguia alguma coisa do Estado. O Laio esteve conversando em Botucatu, por intermédio do Michel, o Joãozinho deu bem, com o Miltinho. Mas então eu vou dizer o seguinte, eu já deixo o agradecimento a todo o povo de Conchas, em nome da família novamente, mas quero deixar também um agradecimento ao secretário da Saúde de Conchas, o Marcelo Valdrigue, porque foi o trabalho do Marcelo que conseguiu atingir esses outros R$75 mil pelo Estado. Então, deve ser o SUS, né? Que eu não sei certo. Mais 75 mil. Agora, é lógico que vai ter mais despesas ainda, que ele está vendendo alguma coisa para que ele se mantenha, porque eles vão ter que ficar, parece que em Curitiba, lá, um tempo de 6 meses. Lá, então, ele já está até, inclusive, está até a família lá. Deixo aqui o agradecimento a todos.
e pedindo a Deus também que dê certo o transplante, porque não é porque vai transplantar que já diz assim, já sarou, não é não. Corre um risco muito grande ainda. Mas se Deus quiser, vai iluminar e o povo de Concha vai ficar todo mundo contente, porque isso foi o povo que fez, porque o pai não tinha condições de fazer esse transplante. Deixo a essa casa, o povo geral de Concha, meu agradecimento em nome da família. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Elias Aldrey. Senhor presidente, nobres vereadores, já que foi tocado no assunto pelo vereador Benedito Merlin, sobre os problemas da Cíntia, o povo inteiro de Conchas trabalhou vendendo rifa, fazendo campanhas para que essa menina seja salva por uma cirurgia de transplante de medula. Quando foi encontrada a medula, acho que foi na Itália, parece que foi encontrada na Itália, Estados Unidos, todo o dinheiro arrecadado foi consumido no pagamento desse processo da medula. Então a família ficou sem condições de arcar com as despesas do transplante em Curitiba. Foi aí que a prefeitura, por intermédio do seu prefeito, acionou o secretário da Saúde, que é meu filho, e eu segui desde o início o trabalho deles, tanto da prefeitura como do secretário da Saúde, em encontrar pessoas que fizeram a mesma operação por intermédio do SUS em Curitiba. E, por sinal, é um colega dele, um dentista lá de Piracicaba, que teve sua filha também, que sofreu a mesma cirurgia, via SUS. Então, por esse encaminhamento que eles fizeram lá em Piracicaba, foi seguido o mesmo rito. E chegou-se até a conversar com o ministro da Saúde. Então, a operação foi autorizada pelo trabalho, talvez não só do secretário da Saúde, mas de toda a coletividade, inclusive do Lions. Mas houve um destaque especial ao trabalho do secretário da Saúde não conseguir esse transplante. Tomara que a Cíntia receba o transplante e que tenha vida longa com saúde. Pois não. O importante disso aí é que daqui para frente, se tiver mais casos aqui do Estado de São Paulo, que isso é feito no Rio e Curitiba, né? O SUS já comprometeu a ficar pagando todos esses casos aí. Então não vai ter mais esse problema de ter que pagar parcela, né? Não o que gasta fora de outro país. Mas o que já essa outra parte, o SUS já está assumindo o compromisso com todos os pacientes que aconteceram no Estado de São Paulo, graças ao trabalho iniciado aqui em Concha. Então eu louvo a parte do Benedito e que se faça justiça. Não foi só o Lions, não foi só. Foi um grupo de coisas e que combinou com o atendimento da Cíntia. Esse que é o interesse nosso público. E eu transmito ao Marcelo o agradecimento da família. Eu queria, usando o tempo de explicações pessoais, eu queria que a mesa da Câmara, em que agora eu faço parte, levantasse uma despesa feita em 1998, na época da comarca. Foi feita uma mensagem no jornal de Itapecerica da Serra, chamada O Tempo. E essa mensagem custou à Câmara R$900. Eu queria que fosse averiguada essa coisa, e averiguado se realmente foi feita, porque eu duvido que alguém aqui da Câmara conheça esse jornal O Tempo de Itapecerica da Serra. Pois nós recebemos informações que esse jornal faz 10 anos que não circula em nenhum lugar. E a nossa Câmara fez uma despesa de R$900 numa mensagem alusiva à nossa comarca de 1998, quando os nossos jornais aqui, que circulam aqui, essa mesma mensagem custaria R$300. Essa é uma averiguação que eu peço ao presidente que averigue, procure saber se realmente esse jornal não circula e por que foi feita essa despesa. O Tempo de Itapecerica da Serra. O Tempo.
Senhores vereadores, é o que eu queria dizer e espero que o senhor presidente tome providência e veja se realmente é verídica essa informação que eu recebi do gasto de R$900 em 1998 no evento da comarca de Conchas. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, eu gostaria de complementar o pedido do vereador Elias Valdrigue para que realmente fosse averiguado isso daí, inclusive averiguado o senhor prefeito, que também fez, na mesma ocasião, em acordo com esta presidente na época, de se fazer essa mensagem da comarca. Então, eu pediria que fosse editada a denúncia, que fosse oficiado para o senhor prefeito, para que ele mande também todas as despesas da prefeitura com relação a essa mesma publicação, porque foi feita em conjunto. Com a palavra, o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, retomando a palavra, eu desconhecia da prefeitura. Também quero que seja averiguado a veracidade desse fato e se realmente o dinheiro da prefeitura também foi jogado fora. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhores vereadores, eu queria chamar a atenção dos senhores, porque está dando entrada nessa casa a lei orçamentária para o ano que vem. Então, eu gostaria que todos, sem exceção, os 13, destinassem algum tempo para dar uma lida, pelo menos, no nosso orçamento. Como, por exemplo, despesa por programas aqui, eu anotei 1.040.000 para urbanismo. Eu acho que nós temos que ter uma atenção especial para o urbanismo, para a remodelação da nossa praça, das nossas praças públicas e tudo mais, além das árvores de nossas ruas. Mas, para uma cidade que está com o hospital prestes a fechar, eu acho que isso aí poderia ser muito reduzido e que fosse destinada uma parte maior para a saúde, para o hospital, não para a saúde em geral, mas para o nosso hospital. Então, eu dei uma rápida lida aqui, porque deu entrada hoje, eu não consegui achar nada destinado ao hospital aqui. Com certeza eu irei apresentar uma emenda, e quero a colaboração dos senhores vereadores, para que essa emenda venha destinar uma parte maior, uma parte destinada de receita, para a manutenção desse hospital para o ano que vem. Em outra ocasião, a gente fez constar na lei orçamentária, eu até gostaria depois de ver se não foi aprovada na lei do ano passado, se não me falha a memória, R$10.000 por mês. Então, isso é uma coisa obrigatória, o senhor prefeito é obrigado a repassar 10 mil para o hospital, não está fazendo um favor, não. Isso aí é lei, e lei não cumprida dá responsabilidade. Então, senhor vereador Narciso, não precisa chorar para repassar, não, vamos exigir que se repasse, certo? Mas, segundo eu fiquei sabendo aqui do vereador Zezo, R$10.000 não vão ser suficientes, porque o déficit lá é maior, né? Então, minha opinião, esse hospital não precisa ser fechado. É preciso ter coragem. É preciso fazer o que tem que ser feito. Se não quiser fazer, que saia e deixe que outras pessoas assumam o lugar e façam o que precisa ser feito, né? Realmente tem que se correr atrás de verbas, tem que se adaptar ao hospital à nossa realidade, como a gente já falou. Eu fiquei sabendo extraoficialmente que o prefeito de Bofete pediu sua exclusão do consórcio. Eu não confirmei, porque, infelizmente, eu, como vereador, não sei se acontece com outros, eu não estou sabendo nada lá dentro do hospital, porque nada é passado para a gente. A tribuna aqui está aberta, a gente já falou para os diretores, pelo menos uma vez por mês, passar aqui. Nós pedimos envio de balancete para essa casa, mas até agora, quer dizer, os vereadores, eu acho que não tem que ir lá, não ficar mendigando nossas informações. Acho que tem que ser exigido por escrito para que todos tomem conhecimento, né? Eu acho não. Nós estamos deixando também um pouco a desejar na nossa função aqui de tomar providências mais enérgicas. Porque eu acho inadmissível o que está acontecendo com esse hospital. Eu canso de falar, eu estou batendo, é o que eu falo, eu não posso pegar a caneta e assinar. Mas nós temos que tomar uma providência mais enérgica. Porque se o atual presidente tem seus afazeres com a administração da cidade, que já é muito, a cidade exige muito, o hospital é uma outra cidade. Administrar aquilo é muito difícil. Para quem fica lá o dia inteiro já é complicado, imagine para quem tem a cidade para tomar
tomar conta. Então, por que o senhor prefeito não abre mão da presidência do consórcio para um outro prefeito, para a outro integrante do consórcio? Isso é saúde em geral, a gente não sabe o que é, né? Mas mesmo que fosse isso, 1.040 para urbanismo, para uma cidade que a saúde está capenga, a gente tem que pôr um pouco o pé no chão também, eu acho, minha opinião. Então, como eu ia dizendo, se o senhor prefeito está com essa série de dificuldades, peça para um outro assumir a presidência e ele fica colaborando, fica destinando verba, fica acompanhando a administração, porque ele continuará integrando o consórcio. Eu sou a favor da extinção do consórcio, já falei isso, e adaptar o hospital para a Cons, e passar a carnê, aí sim vamos colaborar, vamos pagar as dívidas, acertar o que precisa acertar, cobrar das prefeituras o que elas nos devem, porque existe contrato, existe responsabilidade deles, tem que ser cobrado através de uma ação civil pública ou de uma ação popular, não sei qual é a melhor maneira. E passar o hospital para a Concha, né? Porque hoje é bufete que não quer. Porangaba está com o seu pronto-socorro lá. Não sei, quer dizer, nós vamos ficar fechando o hospital? Ou então, pior, sem médico para atender, nós desesperados, quando pega uma criança, corre lá para um socorro, não tem plantonista? Não é preferível, então, que resolva de vez isso aí? Porque, às vezes, a criança, na esperança de ter médico, pode morrer ali na porta, né? Eu acho que o hospital não precisa ser fechado, né? Não precisa, e nós temos que... Não adianta mais só falarmos aqui. Vamos tomar outra medida. Eu até proponho que a gente marque aí, através da promotoria pública, para que haja uma intervenção nesse hospital. Através da promotoria, tendo em vista a situação que está ocorrendo, que não há uma solução, que a promotoria, através de uma ação civil pública, destitua a atual diretoria e designe uma outra diretoria para administrar, ou então extinga o consórcio, né, e se nomeie um novo diretor. Alguma coisa precisa ser feita, não podemos continuar nesse ritmo. Não adianta o vereador falar aqui que está se contratando 2 plantonistas e pagar. Contratando, estamos todo mês. Contrata, não paga, eles vão embora. Contrata, não paga, eles vão embora. E ficamos vários dias sem plantonista. Então, a coisa é mais séria, senhor vereador. Não é ir lá e bater papo de meia hora, não, só 3 vereadores. Nós somos 13. Nós temos que decidir isso em termos de Câmara total, de todos nós. O senhor permite uma parte? Pois não. Veja bem, como eu fiz a colocação, vereador, é que chegou a notícia que nós fizemos aquele ofício ao senhor prefeito, pedindo o dinheiro da Câmara aqui. Então chegou a notícia lá para os médicos, que foi à mesa, por essa razão que nós fomos lá. A mesa foi lá para dizer e detalhar que nós não fomos pedir todo o dinheiro da Câmara. Nós fomos pedir o necessário, que fazia 90 dias que o senhor é testemunha disso, o presidente, todos são testemunhas, que não vinha repassando corretamente, e o senhor prefeito não vinha repassando corretamente. Então, essa é a razão que nós somos nós 3. Outro detalhe também, como o senhor recebeu a informação do nobre colega Zezo aí, que os 10 mil não é o suficiente, é só para manter aberto. Não é para uma reforma, não dá, a gente sabe que não dá. Então, é para manter em atendimento. Essa é a informação que nós tivemos. É isso. Pois não, senhor vereador. Veja bem, eu estou querendo dizer o seguinte, que o senhor prefeito pode se desvincular do consórcio e passar a administrar a cidade, só a cidade, e colaborar com o consórcio. Por que sempre tem que ser o prefeito de Concha se é um consórcio? Ou é um consórcio de mentirinha, como eu sempre falo, daí está explicado. Ou porque aí tem que se manter politicamente certas pessoas lá. Então está errado. Nós não podemos, a troco de interesses políticos, prejudicar a população. A saúde eu acho muito mais importante do que isso. O preço a pagar vai ser muito caro, porque é a população carente que está pagando esse preço, meu pessoal. Eu não estou falando por nós, que nós temos condições de contratar médico, né? Não adianta médico colocar no jornal que está tudo a mil maravilha lá, porque a gente sabe que não está, né? Por que não se leva os médicos do posto para fazer esse plantão lá, se são 12 ou 13 médicos, e divide o plantão entre eles, já que eles já recebem no município? Evitaria pagar os plantonistas. Mas não se toma nenhuma medida e fica, isso vai fechar, não vou fechar, vai para Rubião, pensa que o Rubião vai ficar recebendo todo mundo? Recebe as emergências, né? O povo não tem dinheiro nem para pagar o ônibus aqui a 70 centavos, vai ter que perder tempo lá em Rubião, com coisa mais simples. Eu acho que, olha,
tem que ter seriedade, mas tem que ter boa vontade, tem que querer, porque se não tiver essa vontade, realmente fecha. Mas aí vai fechar sabendo que não precisava ter fechado, que poderia ter se tomado uma medida. Se não se quer tomar, saia e deixe que outro assuma para tomar a medida que precisa. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Delbem. A respeito daquilo que o vereador Anselmo falou sobre o orçamento, eu gostaria de lembrar aos vereadores o seguinte: nós não podemos alterar no sentido de diminuir ou aumentar, mas transferir, remanejar, não tem problema algum. E a gente observa mesmo realmente que tem alguns itens aqui, educação física e desporto, R$ 68 mil. Urbanismo, R$ 1.040.000. Quer dizer, são coisas que talvez até um pouco exagerado em relação à saúde, não é verdade? Agora, quanto ao problema do hospital, não é que o hospital não deve fechar, como diz o Anselmo, eu acho que o hospital não pode fechar. Não é que não precisa fechar, não pode mesmo. O hospital, é o que eu sempre falo, vou repetir, acho que pela 50ª vez. Se acontecer alguma coisa para qualquer um de nós aqui, o primeiro lugar que nós vamos ser levados é no Hospital de Conchas. Mesmo que você tenha o plano de saúde mais rico possível, é lá que você vai primeiro. Então, eu acho que quando a coisa está meio difícil, todas as medidas devem ser tomadas. O que a gente observa, por exemplo, na cidade de Pereiras, eles já fizeram um bingo lá em benefício ao hospital. E sempre eles encaminham propostas ou sugestões para arrecadar alguma coisa para o hospital. E parece-me que agora está se fazendo um carnê, que isso aí na administração anterior até eu já havia sugerido, pedindo auxílio para o povo. Vão dizer, mas o povo não tem obrigação de auxiliar. Não tem. Mas também não vai obrigar o povo a auxiliar. Vai solicitar auxílio. Então, aqueles que podem dar R$1 por mês, que dê. Pode dar 50 centavos, que dê. Quem pode dar 20, que dê 20. Eu acho que deve ser feito isso. Vão dizer, não é obrigação, concordo plenamente, mas também pode não ser obrigação de você cobrar, mas ninguém pode impedir alguém de dar também. Se amanhã eu achar que eu devo dar R$20 ou R$10 para o hospital, ninguém pode me impedir também. Então, eu acho que deve ser feita realmente uma campanha junto à população, através de carnês, tentando algum auxílio para o hospital. Não é para o hospital, a gente está auxiliando a gente mesmo, porque quem vai necessitar daquilo somos nós, somos nossos parentes, somos nossos amigos, são os consciências. Então, eu acho que esse movimento que estão pretendendo fazer, solicitando auxílio à população, eu aprovo plenamente e serei um dos colaboradores. Era isso. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente e senhores vereadores, inicialmente eu gostaria apenas de registrar, acredito em nome de todos os vereadores desta casa, um agradecimento especial ao vereador Zé Delbem pelo trabalho realizado naquela moção junto à União dos Vereadores. É isso, vereador? Na verdade, foi um trabalho dele, vereador Zé Delbem, que desenvolveu e fez em nome da Câmara, demonstrando aí o seu apego a esta casa, pelo que a gente tem que reconhecer isso. Tá? Então, eu acho que está de parabéns, porque aquela ideia aqui discutida, lançada por Vossa Excelência, chega aos altos escalões da República e, quiçá, eles fiquem sensibilizados com essa situação. Mas é uma tentativa, eu acho que também é o nome da nossa cidade que está lá, o nome da nossa Câmara, e é o que vale mais. Essa sensibilidade, essa generosidade que nós observamos aqui no pronunciamento, no agradecimento do vereador Benedito Merlino, que tocante a essa jovem, a Cíntia, eu apenas gostaria de colocar da seguinte maneira: realmente o povo é generoso, o povo é sensível. É uma pena que essa generosidade, a partidária, essa sensibilidade, não chegue aos nossos políticos. Porque a doença, ela pode, para curá-la, pode custar, pode resolver com uma cibalena, que está na obrigação do Estado. Como pode custar também algo que está fora do alcance de 99% da população brasileira. E isso é uma obrigação do Estado. O SUS teve que se movimentar uma máquina
através de secretários de saúde Conchas, de políticos, de uma série de coisas, para eles simplesmente cumprirem uma obrigação. Nós não devemos agradecer ao SUS, nós devemos agradecer aos homens que conseguiram isso daqui, e que, na maioria, são as camadas menos influentes da população. É aqueles que conseguem se sensibilizar, porque estão no dia a dia, estão fora dos gabinetes refrigerados de Brasília, tá? Que não vê. Vários hospitais, como foi dito aqui, estão sendo fechados. Estão se cortando tratamento de doenças crônicas, tratamento de rins. São coisas absurdas que somente continuam acontecendo no nosso país, ainda mais quando se cobra um imposto destinado à saúde. Mas, de qualquer forma, é isso que acontece e nós temos que tocar o barco para frente. Com referência ao hospital, tudo que foi dito nessa noite, com a quase maioria absoluta das coisas, eu concordo. Eu também tinha, tendo em vista algumas críticas sofridas aí no que diz respeito, que se fala e não se resolve, realmente a gente pouco pode resolver, porque a gente não tem a caneta na mão. Mas a gente continua sujeito a essas críticas aqui, vamos tentar encontrar o melhor caminho, vamos criticando, fazendo nosso papel de vereador no sentido de deixar o nosso hospital em pleno funcionamento. Eu acho que realmente não precisa muita coisa, não. Quer dizer, falta muita coisa, mas um pouquinho de boa vontade a mais que dá para resolver essa situação. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos com a campanha da catarata lá em Rubião. Estamos necessitando de pacientes para cirurgia de catarata, para pessoas que têm o olho lacrimejando, para as pessoas que têm a mancha em volta do olho. Então eu convoco todos os vereadores, aquele que tem o problema de catarata na família, ou que tem um amigo, pode ligar para a gente. Na quarta-feira da semana que vem, eu vou estar aqui a partir das 3 horas. Também a Rádio Transdigital está fazendo a campanha. Pode encaminhar as pessoas para mim aqui na quarta-feira, eu vou estar agendando o nome, caminhando para Rubião, e os médicos lá vão estar operando. No mês passado, mês de agosto, né, eu não gosto de falar em números, nem gosto de tocar nesse assunto, mas eu estive atendendo 31 pessoas de Conchas lá em Rubião. Ou seja, com exames, com consultas, com cirurgias. Tem o nome de todas as pessoas marcado. Um outro problema que a gente teve, na semana passada, os médicos plantonistas não iam dar plantão aqui em Conchas. Está atrasado o pagamento deles. Aí eu tive com o Agenor lá na Santa Casa, né, o nobre vereador aqui estava junto. A gente fez um acordo com a Valdinec que o plantonista que desse plantão nesse fim de semana, ela pagaria até ontem. Ela concordou com a gente e disse que pagaria. Até ontem parece que não estava sendo pago, ainda os médicos foram no caixa, lá o dinheiro não estava depositado ainda. Agora, hoje não sei, porque hoje estava para cá, não estou sabendo. E também ela não confirmou lá, porque hoje a reunião foi meio... Bom, aí nós fomos lá hoje por quê? Porque o Mureb falou lá, eu fui visitar minha mãe que está internada no hospital, e uma das médicas veio e falou para mim, Wilson, os médicos estão todos bravos com os vereadores. Com todos os vereadores da Câmara. Eu perguntei, mas por quê? Aí disse que o senhor Mureb falou lá, numa reunião lá, que o dinheiro que era para ser repassado que veio repassado para a Câmara, que a mesa apertou o seu prefeito para repassar a verba para a Câmara, essa verba que seria para pagar os plantonistas. Eu acho que não tem nada a ver uma verba da Câmara com a verba que ia para ser repassado para a Santa Casa. Aí eu falei, mas não está certo isso aí não, né? Aí foi que eu convoquei o Darcísio, falei com o Zelão e fomos lá conversar com os médicos lá hoje. Estavam todos os médicos lá e a gente esclareceu que o dinheiro da Câmara é o dinheiro da Câmara. A imprensa estava lá também, o Zenir. O dinheiro da Câmara é dinheiro da Câmara. Agora, repasse para a Santa Casa é um outro departamento. Aí fomos conversando lá e eles falaram que a Santa Casa não fecha, mas desde que a Prefeitura repasse para a Santa Casa pelo menos R$10 mil por mês. Coisa que a Prefeitura não vem fazendo há uns meses. Certo, Darcy? Então, para que a Santa Casa funcione, não bem, mas que eles conseguem tocar, pelo menos, precisa que haja um repasse de R$10 mil para a Santa Casa, que não está sendo feito. Era isso, obrigado. Com a palavra o vereador José Nivaldo. Como o assunto é o hospital, também queria colocar a minha posição a respeito. R$10 mil não vai servir para nada. Se o déficit da Santa Casa continua de 20 a 30 mil reais, com 10 mil vai tapar um buraco e INPS, Fundo de Garantia, que está tudo atrasado, gente. Então, a coisa é mais séria. Não é só R$10 mil que vai solucionar.
Eu até tenho uma proposta. Vocês falaram aqui dos médicos do posto. Não adianta nada da rede básica. Não vai adiantar nada pagar um plantão no final de semana e os outros finais de semana. E os R$10.000 também não vai solucionar. Eu acho que o momento é mais sério. Tem que abranger não só através do carnê, mas a prefeitura, o consórcio, tem que fazer a sua parte. É difícil? Mas tem que alguma coisa ser feita de concreto. Se for preciso cortar, reduzir o hospital pela metade para não fechar, eu acho que tem que ser feito isso. Com relação à rede básica, nós temos 12 médicos, ou aproximadamente 12. Eu acho que se cada um der a sua colaboração, fazendo 6 horas de plantão, nós temos 12, então de cada 72 horas, eles vão fazer 6. Começando das 0 hora às 6, das 6 às 12, das 12 às 18 e 18 às 24. Então, ele vai dar a sua colaboração, não só a sua colaboração, porque ele está recebendo R$1.350. Então, não é de graça. E, assim mesmo, ele está dando uma colaboração naquele espaço, principalmente no período da noite. Nós vamos ter a cobertura total nos 30 dias, sem nenhum minuto sem plantonista. Era isso. Obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Eu gostaria de deixar um convite. Com a palavra, o vereador D'Artiso. Presidente, aproveitando a oportunidade, como com certeza o senhor vai convidar os demais companheiros aí para a próxima reunião da saúde, aí, que será quarta-feira que vem, eu gostaria que oficiasse ao Dr. Marcelo a presença dele aqui também, por gentileza. Eu gostaria de convidar os vereadores. Senhor presidente, eu só queria saber mais alguma coisa a respeito dessa reunião de sábado à tarde. Né? Sábado à tarde é que eu ia passar o convite agora. Sábado à tarde vai estar presente aqui o deputado Galdino Crespo e a doutora Fátima Padovan. Porque quando eu conversei com ele sobre uma verba para tentar ajudar o hospital aqui, ele falou, eu gostaria de conversar com a pessoa responsável na região aqui da saúde, que seria a doutora Fátima Padovan. Ele falou, diretora do DIR. Ele falou, porque a gente queria saber os meios para fazer uma documentação já certa, para não fazer uma documentação, amanhã depois ela que vai assinar não tem. Então ele falou, seria bom que a gente fizesse uma reunião com ela. Daí, como sábado eu fui para São Paulo, conversei com ele. Ontem já teve o assessor dele aqui, ligou segunda-feira para mim, ontem ele veio aí pessoalmente, e marcamos essa reunião para sábado às 14 horas. Daí eu fiz um ofício e encaminhei às prefeituras, levei para o prefeito de Pereira, para a Câmara Municipal de Pereiras, Bofete, Anhambi, Torre de Pedra e Porangaba. Um prefeito que já deixou que não pode participar da reunião, só o prefeito de Anhambi, mas ele vai mandar, talvez, o vice-prefeito representar a pessoa dele. Os outros prefeitos que eu conversei, parece que todos eles vêm. Os presidentes de Câmara também iam passar o convite aos vereadores. Então, essa reunião é sobre como o deputado teria que ser feito a documentação com a formação da doutora Fátima Padovan. E ele vai estar aí à disposição dos vereadores e as perguntas que os vereadores queiram fazer a ele. Então, eu convoquei todos os prefeitos que fazem parte do consórcio municipal, o prefeito nosso também vai estar junto aqui, para passar uma informação à situação que se encontra no hospital. Nós temos, no orçamento do Estado, nós temos uma verba para a reforma do hospital, que está aí o Elias Rodrigues sabe, que o Quito colocou para nós quando ele era deputado. Então, a gente vai pedir também para o deputado para ver se tem uma chance ainda de conseguir essa verba para a reforma do hospital. E a doutora Fátima Padovan, até ela falou que não podia participar da reunião, que era uma reunião política. Falei, mas doutora Fátima, como uma reunião política? É uma reunião na parte da administração do hospital, onde ela é diretora da região nossa aqui. Daí ela confirmou a presença também, sábado às 14 horas, está aí. Com a palavra, o vereador José Delgado. Senhor presidente, eu queria parabenizá-lo pelas atitudes que o senhor tem tomado em relação a essas convocações
das pessoas certas nos momentos certos. Há poucos dias atrás, de uma sessão, eu tive a oportunidade de solicitar a presença do engenheiro para ter uma reunião com os vereadores. O senhor prontamente entrou em contato com o engenheiro, o senhor José Paulino. Ele esteve aqui e resolveu o problema. Graças ao trabalho do senhor presidente, que prontamente procurou trazê-lo até aqui. Agora, mais uma vez, a gente tem que parabenizá-lo por essa atitude de trazer essa dona Fátima, que é a responsável pelo setor de Conchas, e um deputado que pode trazer mais alguma coisa em relação à saúde de Conchas. Então, a gente só pode ter palavras de elogio a essa atitude e esse comportamento do senhor presidente. Certo nos momentos certos. Obrigado. Até eu já adiantei para o assessor do deputado sobre o CPMF do cheque, que é o ator do projeto, é o vereador José Delben. Então, o deputado já deve trazer alguma solução para nós sobre o CPMF do cheque. Ele não é deputado federal, mas ele tem um amigo dele lá que o Zé conhece, que é o deputado Furlan. Então, alguma solução sobre o CPMF do cheque, eu tenho certeza que ele vai trazer para nós, porque eu já passei para o assessor dele, contei do projeto do vereador José Delben, então eu acho que ele vai trazer uma solução para nós, como está o andamento do CPMF do cheque. Então, eu acho que isso aí vai ser muito importante. Eu gostaria que todos os vereadores participassem. E tem mais uma reunião na próxima quarta-feira, às 18 horas, conversando com os médicos lá hoje. Eles acharam melhor fazer uma reunião com o prefeito, que é diretor que é presidente do consórcio, na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Aqui na Câmara também. Então, na próxima quarta-feira, vai estar reunido aqui o prefeito, o secretário da Saúde, também nós vamos oficiar ele para participar, e os médicos. O diretor do corpo clínico também vai participar dessa reunião. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.